Bom dia, turma. Eu sou o professor Flávio Pessoa Avelino. Eu sou formado em Engenharia Civil e a gente ficou responsável pela disciplina Segurança e Operacionalidade de Eventos. A gente vai falar sobre o histórico da segurança do trabalho e passar pelas principais as principais funções que tem o profissional em operacionalidade de eventos. Então, eu acho que você já deve ter visto falar em vários acidentes que aconteceu no Brasil, como, por exemplo, em 2011, em Minas Gerais, um carnaval fora de época, uma serpentina metálica provou a morte de 15 pessoas em Minas Gerais. Esse fato foi de um folião ter jogado a serpentina no fio elétrico e causou um estrago enorme. A cidadezinha pequena ficou totalmente comovida, com vários corpos no chão, por causa de vamos dizer, de uma brincadeira que saiu muito caro. Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, teve 11 atletas da comitiva de Israel que foram mortos em um atentado terrorista. Então, isso é mais um exemplo de como acontecem essas coisas nesses eventos, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. E eu estou dando um breve histórico do que pode acontecer e qual é a função do profissional em operacionalidade de eventos. Em 1994, acho que todo brasileiro lembra da morte do Ayrton Senna, quando foi em Imola, na Itália, num acidente automobilístico, onde ele veio a falecer, né, na famosa curva Tamburello. Em 2000, existiu um jogo entre Vasco e São Caetano, pela final da Copa João Avelanche. Parte do alambrado quebrou, né, com a multidão, e teve cerca de mais de 150 feridos. Todos esses eventos, às vezes a gente pergunta qual é a causa? Qual é a causa dessas? A gente fica se perguntando, né, qual foi o principal motivo de acontecer? E a gente vem e tem algumas respostas. Qual foi o que atribuiu a tais ocorrências? A gente tem algumas respostas. A primeira é a falta de preparo da equipe organizadora do evento. Essa é uma das principais. A imperícia, a negligência, a falta de atenção ou a falta de sinalização. Esses são os principais fatores que fizeram com que esses atentados, esses acidentes aconteceram. Com essa introdução, a gente vai começar a dar início agora a um pouco da história do trabalho na segurança. Como é que começou? Como é que se iniciou isso na história? Na antiguidade, o trabalho na antiguidade, a gente caracteriza o trabalho na antiguidade como um trabalho bastante desvalorizado. Os trabalhos braçais, manuais, eram considerados equivalentes aos trabalhos de animais. Então, na antiguidade, os trabalhos eram bastante desvalorizados. Ao passar do tempo, na Idade Média, o trabalho braçal continuou sendo árduo e desvalorizado. Não mudou muita coisa, não. O que mudou foi apenas o uso de equipamentos simples, equipamentos como serrote, martelo e alicate. Então, existe uma diferença do trabalho da Antiguidade e da Idade Média. A diferença é só que na Idade Média passou-se a utilizar essas ferramentas, como o serrote, o martelo, o alicate. São trabalhos, continuam sendo trabalhos manuais, continuam sendo trabalhos árduos e continuam sendo trabalhos bastante desvalorizados. Nessa época, o trabalho mais valorizado mesmo era o trabalho dos pensadores, né? Passada a Idade Média, chegou a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, aconteceu uma nova forma de executar o trabalho.
As condições de trabalho, claro, eram muito difíceis. As máquinas conseguiram diminuir o trabalho braçal, mas as condições ainda eram muito precárias. As condições eram péssimas, os ambientes eram insalubres, pouca iluminação, pouca ventilação, o acúmulo de lixo era muito grande, os funcionários não tinham proteção. O que aconteceu de revolução mesmo na indústria foi só as máquinas diminuírem o trabalho braçal, mas as condições continuavam péssimas. E atualmente, como é que a gente vê hoje em dia, como é que comporta uma empresa que, com todo esse histórico de ambiente péssimo, de ambiente insalubre, falta de iluminação? Hoje em dia, o que é que acontece? Como é que as empresas estão se comportando? Como é que as empresas e os postos de trabalho se encontram atualmente? Algumas empresas hoje, principalmente as mais de ponta, as empresas as multinacionais, elas têm como filosofia de trabalho uma forte preocupação com a segurança do trabalhador. Eles estão mais preocupados com o bem-estar do funcionário, eles estão preocupados com o conforto, porque isso aí vai gerar uma produtividade, uma qualidade, uma satisfação no trabalho. Então, hoje em dia, eles dão muita importância para isso aí, para a preocupação com a segurança do trabalhador. Você vê a Coca-Cola mesmo, lá os ambientes, quem tiver a oportunidade de frequentar uma fábrica da Coca-Cola aqui em Teresina, os ambientes lá são praticamente perfeitos. Limpeza, iluminação, conforto. E tudo isso aí gera uma satisfação no trabalhador. Coisas que com a Revolução Industrial, naquela época, não tinha nada disso. É claro que naquela época os acidentes de trabalho eram absurdos. Hoje em dia, as empresas estão totalmente cuidando dessa parte. Visto esse histórico, visto a preocupação que as empresas têm nesse meio de segurança, a gente parte agora para o que é a disciplina de segurança e operacionalidade de eventos. Então, para dar início a essa disciplina, a primeira conceito que você deve saber é o conceito de segurança. Então, quando você fala em segurança, o que é que você quer dizer com isso? O que é que significa a palavra segurança? Então, a segurança é a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou perda. Então, isso é que é a segurança. É você ter aquele sentimento de estar protegido. Importâncias de investimento em segurança. Qual é a importância de você investir em segurança? Ao investir em segurança nos ambientes de trabalho ou em eventos, você reduzirá a probabilidade de ocorrência de danos ou perda. À medida que você investe, a sua probabilidade de acontecer algum dano, você reduz drasticamente. Então você reduz esses danos, que o principal objetivo é reduzir esses danos às pessoas, aos patrimônios e ao meio ambiente. São esses três importantes focos que a segurança tem. É você reduzir a probabilidade de acontecer danos a esses três fatores: as pessoas, os patrimônios e o meio ambiente. Uns exemplos de segurança, de prevenção, na segurança, a gente pode ver aí sinalizações. Por exemplo, você tem nas obras, você tem uma sinalização muito comum que é o uso obrigatório dos EPI, que é equipamentos de uso individuais. Você tem sinalização, cuidado com energia elétrica, alta tensão, proibido estacionamento, ar comprimido. São várias sinalizações que a gente vê na vida real mesmo e nas empresas, no meio mesmo que você convive, você percebe essas sinalizações. Perigo com choque elétrico, perigo com cão.
são todas sinalizações para a sua segurança. Um outro exemplo de prevenção da segurança é o pessoal treinado para atendimento médico. Você vê o SAMU, são pessoas que estão preparadas para, na hora que ocorrer o evento, eles são pessoas treinadas para aquele atendimento. É uma prevenção, né? A iluminação e a fiação elétrica. A gente vê que existe vários, principalmente nas casas, existe vários, o famoso gato, né? E aquilo ali causa um perigo drástico, um perigo bastante acentuado na parte de eletricidade. O exemplo de segurança também é a acessibilidade. Você volta e meia, você vê que as nossas calçadas, as nossa pavimentação, elas não estão preparadas para o deficiente, né? Na verdade, o deficiente sofre muito e a acessibilidade para eles é muito difícil. E você termina causando transtorno e até perigo para eles. Eles caem, se machucam. Então, isso é um fator que você deve se preocupar, a acessibilidade. Em prédio, você já viu também aquelas rotas de fuga, que são saída, as setas indicando para cima, para baixo, para a direita. Em caso de incêndio, tem dizendo não use o elevador, use as escadas. São várias sinalizações que contribuem para a segurança. Visto isso, a gente vê agora a parte de segurança na empresa. Na empresa, existe uma comissão, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês vão ver falar muito nesse nome. E também a SESMIT, que é Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Estes profissionais, eles são compostos por uma equipe multidisciplinar que atua na área de segurança. E estes profissionais são formados por engenheiro, por um médico e pelo enfermeiro do trabalho. Falar em segurança implica abordar aspectos referentes à higiene e à saúde do trabalhador, à medicina, ao meio ambiente, à ergonomia. Essa palavra a gente vai ver falar muito ainda neste curso. E aos aspectos jurídicos. Os riscos estão associados a alguns fenômenos em funções de agentes. Existem vários agentes que estão associados aos riscos, né? Então, existem vários riscos, por exemplo, os riscos físicos. São os riscos que podem acontecer com movimento de máquina, passagem de corrente elétrica, emissão de luz, choque mecânico. A gente considera esses riscos como sendo os riscos físicos. São os agentes físicos, né? Os agentes biológicos, a gente tem movimento de pessoas, suor, respiração, digestão, sangramento, hematoma, morte. Esses aí a gente considera função de agentes biológicos. Existem os agentes também, os psicológicos, que é a desconfiança, a agressão, a alegria, é o medo. Então, estes sintomas aí a gente classifica ele como sendo os psicológicos. São associados a fenômenos em funções de agentes psicológicos. Existem também os culturais, saudação, normas, linguagem, valores. Essa parte a gente classifica como culturais. E existe também os sociais, que é greve, ausência em feriado, eleição, mudança econômica. Então, estes são os riscos que estão associados a alguns fenômenos em função de agentes. Existe um programa de política interna de segurança do trabalho. Cabe ao escalão administrativo superior, diretoria ou título. Cabe a este escalão administrativo superior definir e adotar uma política de segurança do trabalho. Cobrar o seu cumprimento. Ao escalão intermediário ou à gerência, cabe efetivar essa política em sua área de administração. Cabe também ao escalão intermediário dar o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades prevencionistas. E são eles também que fazem efetuar normas, instruções e programas estabelecidos.
O Programa de Política Interna de Segurança do Trabalho, ele tem a supervisão. E a supervisão, ela serve para executar os programas de segurança. E também ele faz cumprir as normas. E aos empregados, cabe a ele cumprir devidamente as normas e instruções gerais de segurança, e também são os mais expostos aos riscos, né? Os empregados é que vão estar em contato diretamente com os riscos. Cabe ao SESMIT, que é o que eu falei lá atrás, o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, cabe a ele administrar e inspecionar as atividades prevencionistas. Ele é que orienta, assiste às pessoas e aos setores técnicos e administrativos. Ele é que faz todo o treinamento. Cabe ao setor técnico e administrativo participar dos programas de segurança. E a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, o que é que ela faz? Ela serve para atuar segundo as suas atribuições legais e harmônicas com a política de segurança da companhia. Existe uma diferença entre acidente e incidente. E isso são coisas importantes da gente perceber o detalhe, né, da diferença entre acidente e incidente. Também existe fatores associados ao erro. O que é que faz acontecer um acidente ou um incidente? Quais são os fatores que fazem isso acontecer? Então, a gente tem várias listas de fatores que provocam isso aí. Por exemplo, a desatenção, a negligência, a falta de sinalização, a baixa iluminação, ruídos excessivos, fadiga. Tudo isso aí são fatores associados ao erro, que tem como consequência ou um acidente ou um incidente, né? Existe uma classificação de erros. Por exemplo, existe o erro de percepção, erro de decisão e erro de ação. São 3 esses tipos de erros. O erro de percepção são erros devido aos órgãos sensoriais. O erro de decisão são associados a avaliações incorretas, escolhas de alternativa errada. E erro de ação são erros que dependem da ação muscular. Acidente de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, o que é que caracteriza um acidente de trabalho? Então, o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho da segurança especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional de caráter temporário ou permanente. Então, isso está grifado no site do Ministério do Trabalho e Emprego como caracterizando um acidente de trabalho. São considerados também como acidente de trabalho o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado. É considerado um acidente de trabalho. A doença desencadeada no profissional pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então, se a doença for desencadeada pelo exercício do trabalho na atividade, então isso também é considerado um acidente de trabalho. A doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacionam diretamente. Existem alguns fatores que não são considerados como doença do trabalho. Por exemplo, a doença degenerativa não é considerado. As doenças inerentes a grupo etário também não são consideradas doenças de trabalho. E as doenças que não produzem incapacidade laborativa. As doenças endêmicas adquiridas por segurados habitantes de região onde elas se desenvolvem, salvo se comprovado que resulta de exposição contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, qual é a diferença? A gente viu que ficamos devendo qual a diferença entre acidente e incidente. Esses dois termos são bastante conhecidos nas operacionalidades de eventos. Então, o que é que caracteriza um acidente? O acidente é a ocorrência que gera danos às pessoas, por exemplo, ferimento, afastamentos, invalidez ou até mesmo a morte.
quando há danos ambientais, quando se refere a acidente ambiental. São esses fatores que a gente caracteriza como um acidente. E o incidente é quando só houve danos materiais, mas poderia atingir alguém. E na área ambiental seria a ocorrência que poderia agredir o meio ambiente. Então, o acidente é uma coisa mais grave, gera danos às pessoas ou ao meio ambiente. E o incidente é quando houve danos só apenas materiais, né? Poderia até atingir alguém, mas não chegou a esse fato. O Brasil é um país que tem um dos índices mais elevados de acidente de trabalho do mundo. Então, a gente pergunta por que isso acontece ainda no Brasil. E as respostas são basicamente 3, né? Está associada à legislação vigente. A gente ainda possui uma legislação muito branda. A omissão da legislação incentiva, principalmente a nossa legislação, ela incentiva a omissão. Você vê os trabalhadores aí, principalmente na construção civil, eles praticamente incentivam a omissão, a não usar o capacete, a não usar o cinto. Então, você volta e meia, você presencia isso aí. Então, praticamente a nossa legislação tem incentiva a omissão. E as penalidades são muito brandas. Sempre que acontece o acidente, eles tentam acobertar, né? E termina sendo bastante branda as penalidades. Existe o CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Uma vez ocorrido um acidente, este deve ser registrado mediante o preenchimento da Comunicação de Acidente do Trabalho, instrumento formal de registro dos acidentes do trabalho e seus equivalentes, segundo o regulamento da Previdência Social. O CAT é a obrigação da empresa e é um direito do trabalhador. O que a gente entende como comportamento seguro? Para você ter uma empresa, você tem que ter um comportamento seguro. Então, um comportamento seguro basicamente é definido num tripé. É você sentir, pensar e agir. É esse tripé que me faz ter um comportamento seguro. A parte de sentir é ter a sensação de que prevenir é melhor do que remediar. A parte de pensar é criar condições para que as pessoas conheçam os riscos. E a parte de agir é sempre que o indivíduo encontrar-se numa situação de risco, agir com segurança. Então, essas 3 partes, essas 3 características, sentir, pensar e agir, me faz ter um comportamento seguro. Existe uma diferença entre comportamento seguro e comportamento de risco. O comportamento de seguro, ele implica em medidas preventivas. Você vai prevenir. Já o comportamento de risco sugere noção e tendência para algum perigo. Você tem que ficar esperto. É um comportamento de risco. Então, essa primeira aula a gente fica até este conteúdo. Então, muito obrigado e tenham um bom dia e vamos em frente. Até a próxima aula.